Bem-vindos às apresentações do programa Evangelho em Seu Lar. Noite de terça-feira, 30 de setembro do ano de 2025. 20 horas em Barretos. Eu sou o pastor João Francisco, pastor da Igreja Bíblica de Barretos, e este é o nosso programa, o Evangelho em Seu Lar. É o meu, o seu, o nosso programa. Vem conosco e te faremos bem. Vem! Nas apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, nós temos a cada dia, durante toda a semana, o chamado Assunto da Semana. O assunto desta semana é a respeito do Espírito Santo e da Palavra de Deus. O Espírito Santo, que é o autor da Bíblia. A Bíblia é a Palavra de Deus. E o Espírito Santo é o Deus Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu vou trabalhar um pouquinho a compreensão dessa doutrina do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre ela, sobre a doutrina, sobre o corpo de ensino. Doutrina e corpo de ensino. Temos também o destaque evangelístico, quando nós estamos falando a respeito de Atos capítulo 8, Filipe, o evangelista, Filipe, o diácono da igreja primitiva, nos requisitos para o diaconato sugerido como princípios fundamentais para aqueles homens, foram escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo. Era este o princípio, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que foram constituídos como diáconos na igreja primitiva. E Filipe torna-se um instrumento para a habilidade na ação do Espírito, pregando, anunciando Jesus. E ele teve o privilégio, ele teve essa condição dada a ele pelo Espírito de pregar para este viajante, este eunuco etíope. Nós vamos falar sobre ele, falamos ontem, e vamos ainda destacar alguns fatos importantes, tanto do agir do Espírito para com Filipe, como também do agir do Espírito para com o eunuco etíope. Muito bem, quero ler para você. É claro que o destaque nosso é de primeiro, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não extingais o Espírito. Versículo 20, não desprezeis as profecias ou a palavra de Deus. 21, examinai tudo, retende o bem. E 22, abstende-vos de toda aparência do mal. João, capítulo 14, versículo 26, a promessa feita por Jesus do Consolador. O Espírito Santo foi assim indicado por Jesus como Consolador, que seria enviado pelo Pai, no nome de Jesus, e ele iria então ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, palavras do Senhor Jesus em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Daqui a pouco eu leio agora, hein? Daqui a pouco eu leio sobre a obra desse Espírito Santo, o Consolador. Mas entendamos algo relevante para a nossa compreensão. A doutrina do Espírito Santo, ou seja, o corpo de ensino, que agrega, compreende um certo número de textos, de referências da palavra de Deus. Essa doutrina do Espírito Santo, ela ainda é chamada de pneumatologia, que é
que vem de duas palavras gregas, pneuma, tanto significando espírito ou sopro, vento, e logia, estudo. É o estudo teológico sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. A pneumatologia é o estudo teológico da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Esse estudo teológico da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele abrange a natureza, personalidade e obra do Espírito Santo. Tanto as menções do Espírito Santo do Antigo quanto do Novo Testamento. Antigo e Novo Testamentos. E combinando na habitação permanente dos salvos. Porque no presente momento, no tempo que nós vivemos, há uma habitação permanente do Espírito Santo com cada pessoa que vem ao conhecimento de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Cada salvo tem em si morada. O corpo do salvo é templo, morada, habitação. Nós vamos ver um texto, logo em breve, vou mencionar o texto que fala sobre isso. E o Espírito Santo, que tem essa habitação permanente nos salvos, e também da responsabilidade do trabalho dele, a questão dos dons espirituais concedidos à igreja. E, uma vez mais, a gente tem falado sobre isso aqui, o Espírito Santo, na sua natureza, ele não é uma energia, nem uma influência. Ele é uma pessoa divina com vontade, emoções e intelecto, que habita nos salvos para guiá-los, consolá-los e capacitá-los a viver uma vida de fé e amor a Deus. É obra do Espírito Santo dirigir, conduzir os salvos. Mas como é bom quando a gente menciona a questão do consolo, de consolar, de capacitar a viver uma vida de fé e amor a Deus. Muito importante a pessoa do Espírito Santo. Pessoa e natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina. É uma pessoa, não é uma força, ou energia, ou influência. É uma pessoa sendo capaz de pensar, sentir, ter vontade de interagir com os seres humanos. O Espírito Santo é uma pessoa e, como uma pessoa, ele interage com os seres humanos. Ele é parte da Trindade. É a terceira pessoa da Trindade. Ao lado de Deus Pai, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo ele tem atributos divinos. Quer ver só quais são os atributos divinos dele? Ele tem atributos divinos como onisciência. Tem todo o conhecimento. O Espírito Santo tem atributo divino de onipresença. Estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E um atributo divino também de santidade. Você viu comigo domingo, que eu mencionei na mensagem domingo à noite? Mais vezes vai aparecer a menção a Espírito Santo. E por quê é Espírito Santo? Porque tem essa obra de agir com a santificação. Ele ativa a santificação nos salvos. E agora chegamos então em obra do Espírito Santo. Em obra do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele agiu na criação. Aquele façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos. Quem façamos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
E o Espírito Santo, ele, no agir vindo sobre as pessoas de maneira temporária, ele agiu com os juízes, ele agiu com profetas, concedendo-lhes força e direção. Houve a manifestação, não como ocorre agora, nessa época da igreja primitiva, quando ele vem, quando há a vinda e essa manifestação da habitação permanente. No Velho Testamento era uma habitação temporária. No Novo, ele veio para uma habitação permanente. Além da obra da criação, o agir dele na criação, também na redenção. Redenção, vamos trocar por uma palavra mais simples para você? Salvação. Atuou poderosamente na vida de Jesus, desde o seu nascimento até o batismo e ministério, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, agiu a obra dele. E no Novo Testamento, ele então, vou ler para você agora, João 16, a partir do versículo 7, quando Jesus descreve a obra do Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Vamos chegando a 20 horas e 11 minutos. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, quem é esse Espírito de verdade que viria? Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tarefa, trabalho, obra do Espírito Santo. Amanhã eu vou, em seguimento a isso, ainda alguns itens que eu quero colocar sobre o Espírito Santo. E agora vamos então para o nosso destaque evangelístico. Livro de Atos, capítulo 8, uma vez mais o nosso texto com o qual nós estamos nos familiarizando. 20 horas, 13 minutos, vamos lá? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, olha que interessante, amados, e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirar o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E rindo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado?
E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água. Tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. Então jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O Espírito Santo agiu na vida de Filipe, dirigindo-o para ir ao sul e pregar ao eunuco etíope, conforme nós temos o registro aqui em Atos capítulo 8. A ação do Espírito não parou por aí. Após o batismo do eunuco, o próprio Espírito arrebatou, tomou a palavra arrebatar, tirar repentinamente, transportando-o para um outro lugar, o que demonstra a atuação que sobrenatural e a continuidade do plano de Deus na vida de ambos, tanto de Filipe quanto do eunuco, porque o texto disse que não ouviu mais o eunuco. Então, jubiloso, com alegria, continuou o seu caminho. Falemos um pouquinho do agir do Espírito na vida de Filipe. Trouxe direção e condução. O Espírito Santo, através de uma voz ou de um anjo, orientou Filipe a ir para o sul, na estrada deserta para Gaza. Houve então uma direção, uma condução. E houve também, da parte de Filipe, uma sensibilidade. Filipe demonstrou sensibilidade, ele foi sensível à direção do Espírito, seguindo suas instruções e se tornando um instrumento para a evangelização de uma pessoa específica. Veja, meu amado, ele não está se dirigindo para pregar para uma multidão. Não é uma campanha evangelística. Ele vai apenas e tão somente ao encontro de uma única pessoa que estava viajando na carruagem. Mas aquela única pessoa estava sendo preparada pelo Espírito para este tão vibrante encontro com Filipe. E também o agir na vida do Filipe, o arrebatamento, essa tirada súbita, essa mudança súbita. Após o encontro e batismo do eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou para outro lugar, levou Filipe para outro lugar, mostrando o quê? Nos fazendo entender o quê? Que a atuação do Espírito era poderosa e direcionava os passos de Filipe para o cumprimento de sua vontade. E ainda hoje, de maneira bíblica, coerente, o Espírito Santo quer ter essa ação, essa prerrogativa. Por isso, Paulo disse aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito, não sufoqueis o Espírito. É preciso que haja obediência, sujeição à obra que só o Espírito pode realizar. E nós, eu e você, pregadores do Evangelho, somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Amanhã eu vou falar então do agir do Espírito com o eunuco, porque eu falei de Filipe, eu fico para amanhã para falar a respeito do agir do Espírito com o eunuco. É preciso haver que nós nos sujeitemos à direção do Espírito e sensibilidade, tá? Você que vai assistir depois este vídeo nosso das apresentações do programa Evangelho em seu Lar, e você que já conhece Jesus como Senhor e Salvador, a maior e mais importante missão nossa é anunciarmos, pregarmos, estarmos à disposição do Espírito 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não sabe em qual momento você vai ser interceptado pelo Espírito para
ter um tempo com alguém que está sendo preparado pelo Espírito, porque o Espírito é quem convence o pecador perdido do pecado, do juízo e da justiça. Você viu no texto comigo do Evangelho de João, capítulo 16. E como o nosso tempo é um tempo mais breve, tem tanta coisa para a gente falar do Espírito, mas nós temos essa semana seguinte, dessa vez vão ser 2 semanas, eu creio, com o assunto da semana, Espírito Santo e Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem um peso no meu coração, e eu até recomendei para o nosso pessoal, na nossa igreja, e você também, se entregar à leitura para essa composição nossa agora, nesse estudo, o livro de Atos. Você pode ler, ouvir áudio, mas tem um tempo no livro de Atos. E a Bíblia, essa preciosa arca do tesouro, se você tem a Bíblia física, né? E você poder abri-la, leia, seja um assíduo leitor da Bíblia. Tenha tempo na palavra, este livro, essa preciosa arca do teu. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata, lá no Salmo 119. Se não é o 73, é o 72 que o salmista assim se expressou, tá? Leia a palavra. Eu vou orar nesse momento, já estamos chegando a 20 e 21, e vou orar para que Deus nos abençoe, para que tenhamos todo o direcionamento de que necessitamos do Espírito Santo, para que a obra seja feita, para que seja uma obra vibrante para a glória e honra do nome do Senhor. Bendito Deus eterno Pai, graças te dou, Senhor, por este momento que estamos chegando ao término das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, com o assunto da semana, Espírito Santo e a Palavra de Deus. E a Bíblia, que é a Palavra do Senhor. O Deus Espírito Santo é o autor da Bíblia. Cremos, ó Deus, no livro do Senhor. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nos abençoe, Deus, neste empenho, nessa dedicação com a palavra do Senhor, dia após dia, nesse tempo breve, que tenhamos todo o ardor, que eu tenha todo apreço, interesse em me colocar como instrumento perante o Senhor para a obra na qual o Senhor estará realizando. Ó Deus, oramos pela obra de conversão e edificação, Senhor. Lembrando o Luiz, ó Deus, ainda padecendo, e precisa do agir do Senhor na vida dele. Pai, eu não tenho notícias recentes, mas que eu possa ter a condição de alcançá-las em breve. Oro também, Deus, por todos os lugares onde essa transmissão vai chegar, pessoas que serão alcançadas, ouvidos que serão atentos para a comunicação da palavra. Desperta, ó Deus, o interesse. Levanta intercessores, Deus, pessoas que vão orar por este projeto, o projeto do programa O Evangelho em Seu Lar, com o propósito de chegar com a palavra do Senhor onde as pessoas estão. E onde elas estão, que possamos lograr êxito e alcançá-las para o Senhor Jesus. Dou graças por tudo e oro nesse momento. Ó Deus, obrigado pela melhora da minha filha que estava enferma ontem. Ó Deus, obrigado também pelo meu lar, pela providência do Senhor. E também, Deus, pela família lá em Araçatuba. Ó Deus, do nosso amigo, nosso colega de ministério, o pastor Nilton e a sua esposa. Ó Deus, o Espírito Santo é consolador. Nós sabemos o quanto o Espírito Santo está investindo em consolo para com essa família. E o quanto o Senhor ama e tem no propósito do Senhor um resultado que será benéfico. Será um resultado maravilhoso para a honra e glória do Senhor na vida dessa família, Deus. Eu oro pela
situação que eles estão atravessando, pela graça e misericórdia do Senhor sobre eles a cada momento. Por tudo dou graças orando nesse momento no nome de Jesus. Amém. Deixe-me apresentar para você no encerramento a bênção apostólica, porque ela envolve 3 pessoas: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém. Tenham todos uma ótima noite e amanhã, querendo Deus, às 20 horas, com as apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, é nosso desejo novamente ter esta oportunidade, este privilégio. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã, querendo Deus.